Mas vamos falar daqui da questão das relações internacionais com a nossa analista Fernanda Manhota, já na tela. Muito boa tarde, Fernanda. Boa forma que Donald Trump trata as questões aí do acordo comercial com a China são alvissareiras? Será que teremos aí, de fato, uma perspectiva de um cenário menos conturbado pela frente ou é melhor ir devagar com o andor? Pois é, Yuri, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Eu diria que é uma trégua na frente de batalha, ainda que não é necessariamente o fim da guerra, né? A gente tem que receber essa notícia com, eu diria, um certo otimismo pragmático, que, aliás, é o que mobiliza as duas diplomacias nesse momento. Esse diálogo que aconteceu hoje, ele foi muito importante, ele foi emblemático, Yuri, porque os oficiais que estavam à frente das negociações, eles se encontravam em um estágio desse processo em que a legitimação da alta cúpula faria muita diferença. Então, vinha sendo já aventado há algumas semanas a possibilidade dessa conversa, ainda que telefônica, porque a avaliação que se fazia no campo da negociação entre aqueles responsáveis por conduzir a conversa técnica é de que não haveria possibilidade de encontrar bons termos sem que o mais alto nível estivesse diretamente conectado. Então, efetivamente, a realização desse diálogo não foi só pro forma, não foi só para cumprir tabela, mais do que isso, foi um gesto político importante para dar o ok para que essas equipes, então, possam seguir adiante e encontrar no auge, né, dos 90 dias quase cumpridos dessa trégua, caminhos para, de alguma maneira, prosseguir. Eu digo que é uma trégua, não é o fim da guerra, Yuri, porque os dilemas que envolvem essa relação bilateral, eles são dilemas estruturais, são dilemas típicos de transição hegemônica, né, de um país que está em crise, de outro que está ascendendo. Tem a ver, claro, com a matriz de desenvolvimento e a etapa de desenvolvimento que cada um desses países vive, e inclusive com uma certa dificuldade de criar confiança entre as partes, né? Os americanos, ao mesmo tempo que negociam com os chineses, não perdem a oportunidade de acusar os chineses de praticar medidas desleais no comércio, de dizer que eles estão adotando práticas de dumping, por exemplo, de falar sobre propriedade intelectual. Isso aconteceu agora, ano passado, há 4 anos atrás, já tem mais de década, né? Então, vai governo, vem governo. Esse é um dos pontos que não muda em relação às críticas americanas. Do lado chinês, existe também um conjunto de críticas que tem a ver com essa ideia de que os americanos estariam, portanto, deslegitimando o direito da China de se desenvolver, tentando atrapalhar o processo, né, de ganhar espaço da China. Então, esses ressentimentos e os interesses, claro, que estão ligados a eles são difíceis de conciliar em alguma medida. Ao mesmo tempo, por que eu digo que é um otimismo, de certa maneira, pragmático? Porque se, por um lado, os interesses são irreconciliáveis de algum modo, por outro lado, eles são absolutamente dois países interdependentes, né? A gente está falando não só dos mercados, das cadeias produtivas, da rede de insumos. A gente fala hoje não só de uma guerra comercial, mas com o mundo conectado como é também um impacto direto no campo cambial, no campo tecnológico, né? Então, são tantas camadas que dificilmente permitiriam o que os americanos gostam de chamar de um desacoplamento completo. É claro que as duas partes, nessa altura do campeonato, tanto os chineses quanto os americanos, já entenderam que é importante criar alternativas, que eventualmente, quando, né, a coisa aperta, depender um do outro exclusivamente talvez assumir muitos riscos. Os americanos, no campo dos minérios críticos e terras raras, por exemplo, não à toa estão com os olhos, olha, desse tamanho aqui em relação ao próprio Brasil, que é um país que também tem reservas importantes nesse campo, né? Na Ucrânia, estão fazendo acordo. Então, todo mundo está colocando os ovos em mais de uma cesta. Tem uma máxima, né, Yuri? A gente que adora aqui a cultura popular sempre fala de lemas e provérbios. Tem uma máxima que diz que quem coloca o pé em um barco e no outro
outro barco ao mesmo tempo corre risco de morrer afogado. Mas também diz a lenda que quem deposita todos os ovos na mesma cesta pode correr o risco de passar fome. Então é esse dilema entre, ao mesmo tempo, gerenciar a necessidade de um equilíbrio e, claro, saber que se você depositar todas as expectativas no único ator, você fica vulnerável em relação a ele. É um pouco mais um capítulo dessas cenas que a gente está vendo agora em relação aos dois líderes.